catequistas! Olá você que está aí nos assistindo da sua casa. Nós aqui, Irmã Maria, na Natividade e Ana Maria, Irmã Maria Aparecida, que estamos aqui no programa Catequese em Movimento. Mais uma semana aqui com vocês, aproveitando o mês de janeiro, o mês de férias, para você, família, ajudar a sua criança, seu adolescente aí na sua casa, com dicas de como afastá-los, né? Do celular, da TV, né? Às vezes da rua também, né? Então, nós estamos aqui novamente para trazer uma atividade, interessante para vocês. Vocês já ouviram falar que quem ama, educa? Sim, a minha mãe já falava muito isso. Mesmo? Que mais que ela falava? Ela falava assim que a família tem esse papel primordial em casa, né? De fazer, de falar, de mostrar o caminho. E que os pais são os melhores amigos dos filhos. Você também, Ana? Eu também. E graças a Deus eu tive essa base de amor na minha casa, né? Então isso daí nos fez filhos bons, obedientes, né? Adultos hoje, responsável, temente a Deus. Que bom! E aqui evangelizando. Isso. E te deu também um filho temente a Deus. Graças a Deus. Amém. Que está no caminho do bem também, né? Marcelo. Isso, é verdade. E de quebra, a noivinha dele. A também, noiva que eu sei que você também cuida. Não é isso? É verdade, é verdade. É isso. Então, gente, quem ama educa é uma expressão que não é de agora não, né? É antiga. Mas, na verdade, ela pode traduzir pra gente, vamos dizer assim, vários conceitos. Tá, quem ama, educa. Educa o quê? Né? A gente pode se perguntar, educa o quê? Então, assim, na nossa vida, a gente tem essas variações, né? Da educação. A gente pode educar uma criança, né? A gente pode educar, aliás, nos educar, né? Para o bem. A gente pode educar, vamos dizer, assim, o nosso emocional. Não é isso? A gente educa, né? Jesus Cristo nos ajuda a nos educar, né, para esse caminho. Jesus Cristo nos ajuda a educar-nos, né, no nosso emocional, na nossa espiritualidade, né? Tudo é canalização. É por isso que a gente fala, né? E tem várias situações, né, vários aspectos da nossa vida que a gente trabalha esse quem ama, educa. Então, a gente não pode esquecer, quem ama, educa o outro, mas quem ama, educa a nós mesmos também. A gente deve se educar primeiro, antes da gente até educar o outro, né? Eu me lembro até, irmã Aparecida, que na família, às vezes, nossos pais falam assim que lá fora a gente vai encontrar pessoas que se dizem amigas e tudo. E dentro de casa, às vezes, a gente fica chateado porque às vezes o pai, a mãe chama atenção, fala. Mas depois que passa, que você às vezes fica chateado e tudo, mas a gente vê que aquilo que aconteceu foi para o nosso bem. Sim. Quantas vezes a gente escuta uma repreensão, na hora a gente fica muito bravo, muito chateado, né? Não tem quem não fique, né? Qualquer filho às vezes, né? E a gente também. Mas depois a gente vê que foi para um bem maior, não é? Então a gente depois lá na frente a gente diz assim, lembra aquilo que aconteceu, né? Poderia ter acontecido isso. E aí a gente vai vendo, né? Que é um amor. Assim Deus faz conosco, isso, né? É verdade. Então a gente pode perceber, e Ana Maria que vai responder essa. Você ama sua família, seus amigos? Vamos lá, Ana. Verdade, irmã. Você ama a sua família, né? Você ama seus amigos? Sua esposa, seu esposo? Será que ama de verdade? Né, irmã? Esperamos que sim, não é? Quanto tempo você gasta com sua família? Isso é uma questão que nós temos que realmente observar. Eu estou com meus amigos, eu estou com minha família, mas quanto tempo eu gasto com eles? Será que o mundo lá fora me toma mais tempo? Interessante. Será que eu deixo a minha vida lá fora para dedicar
a minha família um tempinho só, não é? O principal está aí, nesse amor, dentro de casa, nessa convivência, nessa união, nesse tempinho que seja pequeno, mas que nós estejamos com a nossa família. Sim, sim. É até importante você frisar isso, porque e para a gente não deixar também nem as coisas boas serem demais na nossa vida, a ponto de nos afastar, né? Sim, você falou de um verdade. ponto importante da família, né? Isso mesmo. Do cônjuge, né? Dos filhos, né? Que eles precisam muito de cada um de nós, né? De vocês, no Verdade. caso. Então vamos ver aqui alguns cuidados que nós devemos ter e ensinar aos nossos catequizandos e aos nossos filhos também, ou melhor, nós temos filhos espirituais. A Ana tem o filho espiritual e tem o filhinho dela também, né? Eu tenho, no momento, Porém, eu tenho 360 Eita. filhos espirituais, graças a Deus. né? E vocês aí também têm o de vocês, não é isso? Então vamos ver alguns cuidados que a gente precisa ter com eles e com os nossos catequizandos também. O primeiro é o seguinte, o cuidado consigo mesmo, né? Como eu falei, antes da gente cuidar do outro, a gente precisa cuidar da gente, da nossa saúde, porque sem saúde a gente não consegue mesmo, né, nem trabalhar para Deus, às vezes também não é isso? Então a gente precisa cuidar da nossa saúde, do nosso emocional, né, o equilíbrio, isso é muito importante. E geralmente, né, esse emocional é fazer boas leituras, né? Conversar, ter boas conversas, né? Boas amizades. Aí a gente vai, né, ter o nosso emocional bem. Agora, se isso não está funcionando, aí ele pode, né? A gente pode sentir balancear, um né? Exatamente. E aí vai pendendo para os lados e isso vai dando uma diferença, né, dentro do nosso lar, né, naquilo que é primordial para a gente, né, de família, de bem-estar mesmo, né, interno. E muitas vezes, isso sendo demais, a gente vai precisar certamente de procurar uma ajuda, né, fora de nós. Então, o nosso emocional, colaborar e cuidar do nosso intelecto, né, da nossa... Semana passada a gente trabalhou, né, Jesus crescia em sabedoria. Então, a gente precisa também crescer em sabedoria. Principalmente nós, catequistas, a gente precisa estudar, a gente precisa aprender, né? Para poder ensinar, né? Passar a vida de Jesus para o outro. Então, né, ajudar nessa nossa intelectualidade e principalmente da nossa espiritualidade, né? E isso a gente consegue com as leituras boas que a gente encontra na nossa vida e na nossa igreja. Cuidado também com os nossos relacionamentos, não é? Muitas vezes a gente se deixa levar por relacionamentos que vão realmente nos atrapalhar, tanto a nós quanto também aquele nosso ambiente comum. Então, o cuidado, não é? Não é a gente evitar, não. Muitas vezes a gente saber. Tem até aquele ditado que os pais sempre falavam, né? Me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és, né? Então, quer dizer, você ter cuidado. Se aquele relacionamento te afasta da sua família, das pessoas, vai te tirando, né? Traz uma crítica negativa para a sua vida, né? Faz ali de forma que você desequilibra. Então, aquilo não está fazendo bem, não é verdade? Então nós temos responsabilidades conosco e com aqueles que Deus colocou na nossa vida. Então a gente precisa saber até onde a gente vai, não é? Muitas vezes a gente fala, né? A pessoa se casou, né? Mas continua tendo os amigos, as amigas. Até onde isso é bom, não é verdade? Por quê? Porque o esposo e a esposa, eles são agora amigos. Então, quem é amigo dos dois, né, é amigo de um, é amigo de outro. Mas muitas vezes uma amizade solitária acaba
arrastando, né, e levando, né, conselhos às vezes que não são muito bons e atrapalha realmente esse equilíbrio dentro da família, consigo mesmo, até na nossa vida religiosa, Sim, não é? verdade, A gente né? precisa ter esse cuidado. Amizade primeiro com Deus. Essa é a nossa maior amizade com qualquer pessoa. Por isso, educar bem, né? As crianças e os jovens. Sim, né? os jovens. Para que eles também tenham bons relacionamentos. Mas, irmão, além desses cuidados, né, nós também temos que pensar em cuidar do ambiente. Não é verdade? Uhum. Então, cuida daquilo que você ama. E o ambiente, gente, nós temos que cuidar, né, do nosso planeta, do nosso país, da nossa cidade, da nossa casa. Tudo que fizermos é com amor, é por amor. Então, nós temos que cuidar daquilo que Deus deixou para nós. Porque se Deus nos deu por amor, nós também temos que fazer isso, cuidar daquilo que Ele nos deixou. Não é mesmo, irmã? Sim. E o que leva a ter cuidado com os filhos, né? Sim. Sejam de qual idade for, né? Se eu amo, né, os meus filhos, eu vou ter cuidado com eles, né? Então, você até falou bem ainda agora. Qual é o tempo que eu passo com meus filhos? Posso ser um tempo pequenininho, mas precisa ser um tempo de qualidade, né? Isso a gente sabe, né? Isso é para quê? Para que meu filho tenha um desenvolvimento saudável e seguro, né? Junto de mim, né? Junto, né, da família, ali do seu seio, né, familiar. Então, esse cuidado com os filhos é muito importante. Eu vi há pouquinho tempo, eu vi um videozinho, na internet. E a menininha, eu acho que ela devia ter uns 4 ou 5 anos. Ela achava na cabecinha dela que ela tinha feito uma grande besteira, né? Ela estava brincando sozinha, mas acho que ela fez alguma coisa que a mãe não ia gostar. Aí ela vai correndo até a mãe, aí ela fala assim, mãe, aí ela, o que é? Aí eu esqueci o nome da menininha. Respira. Ela fala assim, respira, mãe. Aí eu tô respirando. Mãe, faz assim, ó. Faz, mãe, tô fazendo. Mãe, calma. O que você fez? Já sei que você fez alguma coisa. Não, é que eu fui brincar, eu tava brincando de areia. Onde você arranjou essa areia, menina? Aqui a gente não tem areia. Eu tava brincando de areia, mas para fazer um castelo, mãe. Mãe, você fica aí que eu vou lá, tá? Vou lá pegar. Não, eu vou lá com você. Mãe, para, calma. Aí ela, calma, eu vou lá sozinha. Não, eu vou lá. Então a mãe foi lá, né? E a mãe foi filmando a menininha. Chegou lá, ela tava brincando com terra, né? Ela botou terra num vasinho, depois virou assim para fazer um bolinho, um castelo na cabecinha dela, não sei o quê, né? E ela falando pra mãe, calma, mãe, respira. Mas a mãe não tava nessa hora preocupada, né, em puni-la por causa disso. Mas ela já estava preocupada, né, com isso. Mas isso, no fundo, isso é bom. Né? Porque ela sabe que mesmo que a mãe fosse brigar, mas a mãe tá ali, tá ali olhando por ela, né? A mãe vai falar o certo e o errado para ela. E isso é muito importante, a gente cuidar dos nossos filhos, porque a gente vê tantos exemplos aí na sociedade, né, de pais que relaxam, né, com a educação dos filhos, né? Pais que não sabem o sobrenome de filhos. Pai que não sabe a idade dos filhos. Ah, não estou inventando não, porque eu já experienciei isso, né? Então, assim, e a gente precisa, enquanto educadores da fé, né, catequistas, a gente precisa, né, olhar com um olhar bem diferente os nossos catequizandos, né, para poder ajudá-los nesse sentido. Isso. E também o cuidado com atitudes, né? A nossa vida, a gente precisa ter esses cuidados, porque as atitudes, elas falam muito, não é?
Então, amar, ela implica também uma atitude, não é? E quem ama, ele se faz ali presente. A pessoa que ama, ela está sempre, não é? Se fazendo presente de alguma forma, mesmo no tempo corrido do dia a dia, não é? Seja um oi, seja um telefonema, seja, não é? Uma passadinha, almoço juntos, não é? Então, está um fim de semana que sai para se divertir, não é? Liga, arranja um tempinho para estar junto, não é? Se expõe às vezes pelo outro, não é? Se coloca à frente ali pelo outro. Então são atitudes muitas vezes que falam muito. Às vezes são atitudes pequenas. Às vezes uma roupa dobrada, às vezes um calçado guardado, às vezes não é uma vasilha ali organizadinha em cima da pia. Então são coisas simples, mas que fazem a diferença, né? Atitudes que mostram. É verdade. Também, irmã, cuidado como parte do amor. Olha que interessante. Cuidar é um ato de amor. E é impossível cuidar de alguém se não se aprendeu a se cuidar. Se cuidar. Nossa. Então, primeiramente, nós temos que cuidar de nós mesmos, né? A gente só dá aquilo que a gente tem, né? Que a gente recebe também. Então, esse cuidado, né, que nós temos em nos cuidar, né? Primeiro, nós pensamos em nós para poder cuidar do outro. Então, como é importante, às vezes as mães se preocupam demais da conta com tudo, esquece dela, não é verdade? Então, primeiro, cuidar de si. Aprender a cuidar de si, não é mesmo, irmã? Então, Ana, em cima do que você falou, às vezes, né, a mãe também precisa, em alguns momentos, ela esquece de si para cuidar do filho, né? Que está doente, que tem uma certa outra necessidade no momento, aí ela vai, porém, sem esquecer, né, de se cuidar, se lembrar dela mesma. E a gente pensa também na questão, eu amo tanto, né? Eu amo tanto plantas. Poxa, mas se eu não rego aquela planta, como é que eu amo, né? Então a gente precisa ter esse equilíbrio também nas coisas, né, que a gente diz que ama e que no fundo a gente precisa pensar mais um pouquinho. Porém, né, nós temos uma atividade hoje, nesse momento, que vai ser interessantíssima para você aí na sua casa, família, fazer com seus filhos. Tá certo? A gente vai para um intervalinho e a gente retorna com essa experiência para vocês. Já já a gente retorna. Não saia daí, viu? Olá, estamos aqui de volta e você está aí curioso para saber o que tem um monte de coisas espalhadas aqui? Bom, mas nós vamos aqui iniciar, não é? Com a apresentação de um pequeno livro que os pais podem fazer com seus filhos em casa. Eles gostam, a maioria deles gostam de escrever, não é? De desenhar, de colorir, de montar. Então, um livro que é assim, fica muito interessante, você pega uma cartolina e você vai cortá-la ao meio, emendá-la e depois você vai dobrar, deixando o tamanho de uma meia folha de ofício ou A4, assim com bordas, tá vendo? Então nós vamos colocar essas folhas aqui, a verde é a capa. Pode colocá-la aqui, centralizando. Muito bem, não é? Isso. Aqui nós vamos, então, iniciar. Já tem aqui a folhinha. Essa branquinha aqui, tira pra gente, por favor, Ana. Nós vamos... você pode passar cola, não tem problema. Mas aqui a gente colocou uma fita adesiva que fica mais rápido. Então, eu vou pedir a ajuda da Ana para poder colocar para mim aqui, facilitando a centralização dessa folha, onde vai ser, tá mais ou menos, mas você capricha melhor aí na sua casa, tá vendo? Então o livrinho começou aqui então a gente vai colocando as folhinhas, isso pode ser construído com o seu próprio filho em casa, a sua filha, não é? E a gente vai
construindo esse livrinho e depois pode-se trabalhar uma história bíblica, não é? Ou algum outro livro de literatura que você queira ler, tirar alguma lição com ele. E aí assim vai, não vamos colar tudo, mas a gente vai ver que o livrinho, vai finalizar também aqui com a capinha verde, certo? Essa folhinha a gente não vai colar mais, porque a gente vai precisar aqui de um tempo para mostrar onde nós vamos colocar esse trabalho feito nas férias com seus filhos, não é? Então, um livrinho interessante que vai ajudá-lo, não é, a desenvolver um tempo fora das mídias, não é, às vezes fora das ruas, e a gente vai ter um tempo ali em casa para poder trabalhar. Bom, se tratando de livro, nós precisamos de quê, Ana? Uma biblioteca. Às vezes a gente não tem um espaço, não temos uma estante. Tem casa que tem, mas tem casa que não tem. Então, agora chegou a hora da gente ver, né, que movimento é esse aqui. Isso aqui vai virar uma biblioteca. Então vamos lá. E de material reciclado, né, irmã? Sim, nós construímos aqui uma estante. Vamos deixar aqui. Vamos. E vamos aqui iniciar. Vamos começar a montar. Começar do começo, número 1, muito bem. Vamos montando. Aqui fizemos uma base para ficar um pouco alta, mas você pode colocar isso também no chão, não tem problema. Aqui a número 2, ó, essa aqui já veio até coladinha, tá vendo? É caixa mesmo. Montamos caixa de papelão para mostrar como que fica fácil e a criança ama. E ela pode ajudar também a montar a sua própria estante, o seu próprio espaço de biblioteca, não é? Ai, vamos ver, acho que é esta aqui, 3. Isso, essa é a 5, essa aí é 4, não, aqui é 2. Isso. Invertemos, essa é embaixo. Ah, tá bom. Esta pode colocar é em cima, isso. 4, pode chegar para cá. Isso, 5. Muito bem, tivemos que numerar porque na hora... Pode esquecer, né? Pode esquecer, né? Ela ia ficar um pouco... Aqui é o número 6. A número 6, teve que ter uma adaptaçãozinha aqui para ela conseguir encaixar, porque as caixas têm uma dimensão, né, diferente de cada uma para ficar realmente esse design um pouquinho diferente. Trouxemos aqui também algumas coisas para poder ir colocando na biblioteca, não é, Ana? Isso. Então você vai me ajudando aí. Estou ajudando a senhora aqui, irmã. Vamos colocar os livros, né, primeiro. Aqui, ó, pode pegar aí, irmã. A gente coloca no espaço. Olha que gracinha que vai ficando essa biblioteca. Aí você vai usando o que você tem. O espaço, você vai trabalhando de acordo, né, com o seu espaço aqui, com o tamanho. Aqui a gente pode colocar os livrinhos, irmã, vai colocando aí. Você tem livros, você não tem livros, então você vai construindo com eles e vai adquirindo também aos poucos livrinhos. Então, são espaços importantes que a criança precisa ter na casa, que vai ajudá-la realmente, não é? A ter interesse também pela leitura, não é, Ana? Exato. E essa biblioteca nós colocamos aqui justamente junto com esse quadro, mostrando por quê. A leitura, né? Essa viagem dentro de um livro, né? Dentro da palavra de Deus, ajuda a gente a entrar num outro mundo. O livro abre para a gente um outro mundo e assim a gente pode ter um lugar bem bonito, não é? Um lugar bem apropriado, mostrando que ele vai até gostar de ficar em casa e de estar, né? Dentro da sua casa. Gostou, irmã Aparecida? Amei esse. O que você achou? Nossa, essa atividade foi muito boa. Eu gostei muito, né? E já está chegando a hora do final do nosso programa, mas assim, eu queria deixar só uma observação, uma mensagem, né, para vocês que estão nos ouvindo. Repararam? Quando você, família, faz um trabalho desse com as suas crianças, seus adolescentes, né? Porque podem ser diferentes.
as estantes, né, as prateleiras. A gente não está só cuidando. Olha o tempo que foi, né, empreendido nessa missão aqui tão bonita, e a gente está desenvolvendo ao mesmo tempo a generosidade, né, na colaboração, a criatividade da criança também, não é? A gente está incentivando a sua responsabilidade. Então, essa criança, ela vai aprender, ou melhor, ela vai viver e vai crescer sadiamente. Verdade. Né? Graças a Deus. Então, gostaram dessa atividade? Foi toda feita para vocês. Estamos no final, encerrando o nosso programa, pena, não é? Mas semana que vem a gente volta e a gente traz mais coisinhas para vocês, tá certo? Estivemos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Até a próxima semana, se Deus quiser.